Irmãos, louvado seja Deus, né? Nossa primeira aula do ano. Deus foi bom com a gente, nos concedeu mais um ano para a gente iniciar. Se acontecer alguma coisa no meio da live aqui, se ficou mudo, né? Manda uma mensagem para mim, faz um sinal aí. Se alguma coisa aconteceu, me avisa. E louvado seja Deus, né? O Senhor nos ajudou, nos fez chegar até aqui. Isso faz de nós responsáveis, porque cristão tem responsabilidade. E a responsabilidade do cristão é anunciar, é manifestar. O Filho de Deus é manifestar o caráter de Deus. Então, se você está vivo nesse ano, é porque você é responsável por algo. E esse algo é levar a mensagem do Senhor até os confins da terra, até que ele venha. Então, se sinta responsável por isso. Tem um louvor que é até perigoso cantar, que ele fala: nos tornamos responsáveis, né? Se nós sim, quando nós, naquele dia que dissemos sim para o Senhor, nós deixamos de ser escravos do diabo para ser escravos dele. E faz parte da nossa vida cristã, faz parte da nossa vida cristã, anunciar a vinda de Jesus até que ele venha. Você e eu, nós estamos responsáveis por isso. Essa introdução que eu sempre dou antes de começar é uma tristeza, às vezes, muito grande. Aqui tem pastores, tem líderes, né? Tem líderes de célula aqui, glória a Deus por isso. E outras pessoas que vão ouvir. Tem pessoas lá de Portugal ouvindo essas lives, depois que elas são postadas. Tem várias pessoas, graças a Deus, o Senhor tem colocado algumas pessoas para ouvir esse ensino. E é uma tristeza muito grande entender que tem duas partes dentro da igreja. Uma igreja que está decolando para o céu e uma igreja que está se afundando na terra. Tem sempre esses dois grupos. Tem o crente iludido e o crente convertido. Eu não, acredito que aqui no meio desse grupo não tenha os crentes iludidos, romantizados, crendo num evangelho de romance, onde a sua vida é um bem bom, onde você vai para o culto no domingo ou no outro dia qualquer e sua vida se resume a isso. Só que não, nós não fomos convidados nesses dias para um conforto, nós fomos convidados para um confronto. Anote isso no seu espírito. Não é um convite para um conforto, onde é pregado um evangelho do conforto, do conformismo, mas o evangelho que Cristo pregou, que os apóstolos pregaram, que Paulo pregou, é o evangelho do confronto. Esse é o evangelho da Bíblia. Evangelho que confronta e que te tira de um lugar. Eu não sei como terminou o seu ano de 2023. Não sei. O que eu sei... O que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Será que eu apertei alguma coisa aqui? Não sei. Eu não sei como é que terminou o seu ano 2023, não sei como é que começou o seu ano 2024, só sei de uma coisa. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Isso é um fato. Se você orava 10 minutos por dia, você vai ter os mesmos resultados do ano passado, ou até mesmo pior. Quer resultados diferentes para 2024? Então, aumente o seu nível de entrega. Aumente o seu nível de devoção ao Senhor, ao seu nível de sacrifício. Porque o Senhor não quer um pouco de nós, Ele quer tudo de nós. Aumente o seu nível de entrega, o seu nível de renúncia. O que está dentro do meu espírito? Eu vou compartilhar com vocês em poucas palavras. Dentro do meu espírito está um grito de socorro, uma angústia. Eu estou angustiado. Eu não estou feliz. Eu não me sinto feliz com a situação que a igreja encaminha, que a terra está seguindo. Não,
Eu não estou satisfeito, eu estou muito infeliz com tudo que está acontecendo. A igreja está caminhando para um lugar muito terrível o lugar que a igreja está caminhando. Um bando de gente iludida com a cultura do reino. O povo agora inventou uma moda, cultura do reino. Não tem cultura do reino. Não tem moda do reino, não tem moda evangélica, não tem moda cristã. Não, tem nova natureza, pessoas que nasceram de novo. Então, irmãos, nós estamos aqui nesse estudo. Esse estudo também é um discipulado, né? E a minha função aqui é o que a palavra manda. Ide, ensinai, batize. Ano passado, irmãos, o, o número de almas foi muito baixo. Meu Deus, foi muito pouco. O número de batismo nas igrejas foi muito pouco. Meu Deus, a igreja não cresceu ano passado. Eu não sei se vocês estão sabendo de uma polêmica aqui no Ministério Casa, né, que tem a sede aqui em Goiânia. Não sei se alguém está sabendo disso. Um ministério grande, um ministério inchado, um ministério church, né? As igrejas do fundo preto. Por que eu falo batendo, irmãos? É porque a igreja está lotada de gente vazia, lotada de gente iludida, romantizada, cantando musiquinha para Jesus. Jesus não está ouvindo essas musiquinhas. Um bando de louvor que não passa do teto da igreja. Misericórdia, irmãos. Misericórdia, 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 misericórdia. Eu espero que esse ano o seu nível de comprometimento com o Evangelho, o seu nível de comprometimento com a palavra, com a Igreja de Cristo, aumente. 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 Eu vou mandar uma mensagem lá no grupo. As pessoas que não forem participar, que não derem justificativa, irmão, por favor, é só se retirar do grupo. Jesus não gastou tempo com o homem da esquerda na cruz. Não gastou fôlego. Não vale a pena gastar fôlego com quem não quer. Vamos atrás daquelas pessoas que precisam ser colhidas. A seara madura, que ele disse que estava madura. Vamos correr atrás desse povo. Pastor Gamaliel, faça uma lista de pessoas da sua igreja que afastaram. Faça uma lista. Vá lá e visite um por um. Dá um checkmate. Sabe o que é checkmate? Checkmate é assim, ou vai ou racha. Chega neles com amor, em amor. Mas se ele não quiser continuar, você só pega assim a sandália, dá uma batidinha, vira as costas e pode ir embora. Mas pode ir embora em paz. Pode ir embora em paz. Porque eu vou te dizer uma coisa. Os últimos dias é marcado por apostasia. Não é por pessoas queimando, não. Os últimos dias é marcado por apostasia e iniquidade. Isto que marca o retorno do Senhor, nosso Salvador. E nós que estamos de pé, ou os que acham que estão de pé, cuide. Mas cuide mesmo para que não caia. Cuide mesmo para que não caia. Porque o inimigo das nossas almas continua bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele continua com as suas astutas ciladas, procurando derrubar os que estão em pé. Aumente o seu nível de oração nesse ano. No mínimo, jejum uma vez por semana. Não tem como você sobreviver pelo que está por vir sem. Irmão, uma vez por semana vai ser o mínimo. O mínimo. Jejue, porque senão você vai fazer parte daquele grupo. Daquele grupo que vai ficar. Daquele grupo que vai ficar. Já gastei meu tempo aqui de introdução, né? 15 minutinhos de introdução aí para
É um alerta, né? É um alerta para nós, é um alerta para nós. Eu vou compartilhar aqui agora com vocês essa tela diferente. Aí, para não ficar pequenininho, é só você arrastar o dedo para o lado e deixar só na tela principal. Vê se você consegue fazer isso. Para a tela não ficar pequena, porque hoje a transmissão do slide vai ser diferente. Então, vira a tela para o outro lado. É só você dar uma arrastada no dedo aí. Eu acho que para o seu lado, arrasta para o seu lado direito, seu lado direito, que ele vai para a tela principal que você vai me ver grande aí. Amém ou não? Quem conseguiu, fala, dá um glória aí, dá um joinha, só para me ver, um joinha. Você conseguiu fazer isso? Só dá um arrasta para o lado, ele fica. Aí, aqui a irmã já conseguiu, a irmã Márcia. É só arrastar para o lado, passar o dedinho para a sua direita. Fica a minha tela grande para você. E para ficar melhor, você deita seu telefone na horizontal, que aí fica maior. Se você deitar seu telefone na horizontal, é a melhor forma de você ver. Tá bom? Então vamos começar. Vamos começar aqui, falar dos outros dois evangelhos, escritos por Lucas e João, né? O evangelho do homem perfeito. Irmão, você é muito breve, muito preciso nessas aulas, porque eu quero muito chegar mais além com vocês. Eu quero chegar além com vocês, porque os dias são maus, irmão. Nós temos que correr. A verdade é essa, nós temos que correr. Lucas, o evangelho escrito por Lucas, ele acontece tempos depois. O evangelista Lucas, ele leu o evangelho de Marcos, porque foi o primeiro evangelho a ser escrito, como nós falamos na aula passada. Lucas, ele era um discípulo, né, ele discípulo de Paulo, ele acompanhou Paulo nas suas prisões, ele escreveu muito do que Paulo ensinou. Os diálogos de Paulo foram muito escritos por Lucas. Lucas também escreveu o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Também foi o evangelista Lucas que escreveu ele. Ele era um médico na sua época, né? Lucas, definido como autor dos escritos, também de Atos dos Apóstolos, aparentemente é o único gentil a escrever qualquer parte do Novo Testamento. Ele é um médico amado, o companheiro fiel, está lá em 2 Timóteo. É um dos cooperadores citados por Paulo na carta de Filemão. Lucas escreve como historiador, cuidando em apresentar os dados com certa ordem e riqueza de detalhes. Atos e o Evangelho, segundo Lucas, juntos correspondem a 28% do Novo Testamento, tornando os escritos do médico os que ocupam maior porção do Novo Testamento. Então, dos evangelistas, ele foi o maior escritor dos evangelistas. Visão panorâmica, né? No grupo dos evangelhos sinóticos, que ele também é um evangelho semelhante ao evangelho de Mateus e Marcos. O autor é Lucas, data 60 depois de Cristo, local é desconhecido, alvo gentios, gregos. Então o grego, a cultura grega, ela adorava o homem. Ela adorava a fisionomia. Quem já ouviu falar dos deuses gregos? Os deuses gregos, quem eram os deuses gregos? Muitas vezes eram os homens. Os homens eram adorados como deuses. Lucas dá ênfase na pessoa humana de Jesus para mostrar que ele era o verdadeiro Deus e que ele era o único que poderia ser chamado de Deus. Né? Versículo chave está aqui, filho do homem. Esse é o versículo chave de Lucas. Visão panorâmica, a vinda do Filho do Homem, o preparo do Filho do Homem, o ministério do Filho do Homem, o triunfo do Filho do Homem, todas essas coisas Lucas enfatiza, né? Ele enfatiza o Filho do Homem. Para você que não anotou, Lucas está aqui, eu coloquei essa imagem aqui, não está aqui à toa. Esse cara aqui é até um ator português, ele representou Jesus numa série, num filme. Ele chama Diogo Morgado, ele é um ator português. Tá aqui essa figura porque Lucas é o evangelho do homem, né? Das 4 faces que nós estudamos, uma das 4 faces é a face de homem. Então tá aí
Vamos seguir. Então, características distintas de Lucas. O nascimento de Jesus, ele narra o nascimento de Jesus de uma forma diferente, né? Lucas era pesquisador e tinha intensa preocupação com os detalhes. Por isso, seus escritos são tão especiais e atrativos. Vejamos algumas distinções, né, do Evangelho. Nascimento de Jesus, oração, mulheres, milagres, parábolas, interesse terapêutico e medicinal. Ele dava muita ênfase na questão das curas, por ele ser médico. O Espírito Santo em Lucas, né? O Evangelho segundo Lucas contém bastantes menções sobre o Espírito Santo, como também nos Atos. Atos dos Apóstolos, você pode anotar assim, que Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque foi aonde mais vezes ele aparece operando. Então, olha, ok, ele atua no precursor de Jesus, Espírito Santo, ele atua na concepção de Jesus, ele atua em Isabel e Zacarias, né? Pai e mãe ali de João Batista. Qual que é a única diferença que Jesus tinha de nós? O nascimento. Se você puder anotar isso, a única diferença que Jesus tinha de qualquer outro homem na terra era o nascimento sem a operação de um homem. Jesus não nasceu da vontade do homem. Essa é a única diferença do Filho de Deus. Todos os outros homens na terra foram concebidos com o apoio, com a colaboração de um homem, é lógico. Jesus não. Jesus, ele é diferente de todos os outros homens. Ele foi concebido a partir do Espírito Santo. Por isso, Jesus não foi gerado de uma relação de pecado, porque todas as relações vindas de um homem, ela traz a descendência pecaminosa de Adão. Então, por que está escrito que todos, quando Adão pecou, todos pecaram? Todos é todos. Mas Jesus foi o único que não nasceu de Adão. Acho que fica claro para você entender que a vida de Jesus, ela é diferente porque ele não foi concebido a partir da semente de Adão. Ele foi concebido a partir da semente da mulher. É como se ele, é claro que é uma fala um pouco estranha, mas é como se ele fosse inseminado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai lá e coloca ele lá dentro, já do útero de Maria. Maria foi cheia do Espírito Santo e concebeu um filho sem a participação da linhagem pecaminosa de Adão. Por isso ele era diferente, né? Então o Espírito Santo atua na concepção de Jesus. Seguindo, o Espírito Santo em Lucas, ele desce sobre Jesus no batismo. Isso aqui é muito engraçado, um ponto que eu sempre abordo. Antes dele nascer, ele já era cheio do Espírito Santo, por dentro. O Espírito Santo no batismo vem por fora. Esse é o batismo do transbordar do Espírito. Sejais revestidos. Revestido é uma veste, acho que eu citei isso na aula passada. Ele guia Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem leva ele? O próprio Espírito Santo. Ele capacita Jesus em seu ministério, o Espírito Santo. Ele é o dom de Deus aos seus filhos. Ele é exultado por Jesus quando os 70 voltam contando o sucesso da missão. Porque não foi Jesus que foi com eles na missão, foi o Espírito Santo. Ele é o objeto da profecia bíblica, Isaías 61. Ele é quem concede poder às pessoas. Tudo que Jesus fez foi por meio do Espírito Santo. Todas as coisas. O evangelho dos desprezados, né? Outra característica marcante em Lucas pode ser vista nos inúmeros registros sobre a ação de Jesus Cristo, em benefício das classes desprezadas de sua época.
O evangelho mostra o profundo e intenso interesse do mestre por aqueles que eram excluídos social e religiosamente. Essa passagem dos samaritanos, pecadores, ladrão da cruz, Lucas é o que dá ênfase nesse ponto. Conclusão do Evangelho de Lucas, é um panorama rápido, como eu disse para vocês. O Evangelho de Lucas, segundo o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, de fato é bem peculiar. Lucas registra vários fatos e personagens omitidos pelos demais evangelistas. Ele conta coisas que os outros não contaram. Sua excelente formação lhe permitiu escrever no grego, mais culto da época, e organizar os fatos minuciosamente. Foi mais uma ferramenta preciosa nas mãos do Senhor. Então, aqui finalizando, concluindo esse panorama do evangelho escrito por Lucas, o médico amado. Aí a visão de Jesus homem. Jesus não era branco e também não tinha um cabelinho assim não, viu, irmãos? Esse é o Jesus ocidental, né? Jesus ele era de cor mais escura, um pouco, né? Nariz bem maior do que esse, provavelmente, por ele ser judeu. O cabelo dele aí, provavelmente também não era assim tão liso, porque isso aqui essa figura desse homem aqui é um europeu, né? E tem Da Vinci, Leonardo da Vinci, que foi um herege maluco, ele que pintou aquele quadro da Ceia, ele prega, mostra, né, um Jesus europeu, porque ele era ali da Europa. Então não tem nada a ver com o que Jesus é de fato. Se Deus tivesse preocupação em deixar uma foto do filho dele, eu tenho certeza que ele o faria, mas ele não fez, né? A pessoa mais importante da Bíblia é Cristo e ele não deixou. Duas coisas ele não deixou: a data do aniversário dele, nem a fisionomia dele. Que engraçado, né? Não sei por que Deus fez isso, mas ele não permitiu. Por quê? Porque as pessoas gostam de fazer imagens. Infelizmente, eles fizeram várias imagens de Jesus por aí. E tem vários Jesus pregados nas cruzes aí de algumas igrejas. Coisa que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Mas vamos seguir. Aí aqui agora nós vamos seguir para o próximo e último evangelista, que é o evangelista João, que é essa figura que você está vendo aí da águia, né? Vamos seguir o evangelho da águia, que João ele tem a visão do alto, né? Nas 4 faces que nós estudamos na primeira aula, as 4 faces aí de Jesus na visão de Ezequiel, capítulo 1, é a visão da águia. Aí é o evangelho de João. Vamos seguir aqui. O evangelho do Filho de Deus. Agora nós entramos no Deus divino, no homem divino, no Deus, no homem todo-poderoso. Olha só o que eu vou te falar, você vai ficar chateado comigo. Talvez você vai ficar chateado comigo. A palavra Senhor, ela não tem no Antigo Testamento. Calma, pastor, o que é isso? Agora você bagunçou minha cabeça. Abre aí, irmã Márcia, a sua Bíblia, em Gênesis. Abre aí sua Bíblia e você... Todos podem abrir, né? Mas a irmã Márcia, eu queria que ela lesse para nós. Abra sua Bíblia em Gênesis. Pode ser no capítulo 3, no verso 1, você pode ler o primeiro versículo aí do capítulo 3. Eu vou abrir seu microfone. Deixa eu ver se ele abriu. Não, acho que não abriu. Só abre ele aí, manualmente aí. Faça essa leitura para nós, por favor. Não abriu o microfone, não. Não abriu. Aperta aí. Ele tem que deixar de ficar vermelhinho. Não ficou. Aí, Agora. já está aberto. Ok. Pode ler para nós, por favor. 3:1. 3:1, né? Mas Isso. a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse:
não comereis de toda árvore do jardim? Obrigado, irmã. Eu só usei esse texto para mostrar a palavra Senhor. Você está vendo a palavra Senhor aí nesse versículo, não tá? Totalmente Só que maiúsculo. essa, totalmente maiúsculo, ok, é para mostrar Deus, né? Que é o Senhor Deus. A problemática é qual? Todas as vezes que você vê essa palavra Senhor no seu Antigo Testamento, ela não está no hebraico escrito Senhor. Ela está escrito Jeová. Aí eu estou esperando você ficar chateado primeiro. Por que eu estou falando isso? A palavra Senhor, ela não existe nesse termo. A palavra que aparece ali é Jeová. Muitas vezes, Elohim. Elohim, Adonai. Elohim é Deus, vários deuses. Sabia que essa palavra Elohim significa Deus no plural? Por que Deus no plural? Quando a palavra Elohim é citada, ela mostra que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que é muito importante, às vezes, você não precisa entender muito hebraico, mas você precisa ter uma convicção na sua cabeça. E eu agora vou querer pôr isso dentro da sua cabeça. O que, pastor? A Bíblia não foi escrita em português. O Antigo Testamento não foi escrito em português. Jesus não falava português. Ele não era brasileiro. E isso é muito importante você ter dentro da sua cabeça quando você for estudar a Bíblia. Quando ele falava, ele não... Essa palavra aqui, olha, essa palavra que nós lemos em Gênesis, não está escrita em português no original. Então, essa palavra, quando você vê ali, e todos os animais selváticos, que o Jeová Yahvé, que Yahvé e a palavra para Deus, que está escrito Senhor Deus, né? A palavra para Deus é Elohim. Se você tiver com sua Bíblia aberta, faz isso, sublinha Senhor, puxa uma seta e coloca lá, Jeová. Porque todas as vezes que você for ler, isso vai ser bom para você. Muito bom. Não vai ser bom, não, vai ser muito bom. Então, puxa de Senhor, coloca Jeová. E na frente da palavra Deus, puxa uma seta para onde der para você escrever e coloca Elohim. Você pode, eu vou ditar para você. Elohim. Elohim. Que significa governantes, divinos, Deus no plural, que é Jeová Deus. Se você for ler a Bíblia hebraica, em hebraico, você vai ler assim, ó. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que Jeová Elohim tinha feito. Olha que legal isso aí que você está aprendendo agora. Talvez você nunca ouviu isso na sua vida. Alguém tinha ouvido isso? Essa palavra Senhor. Por quê? Jesus, ele não é Senhor. Ele é dono. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Sabe como que os judeus chamam Deus quando eles vão citar? Porque eles não citam Yahvé, né? Porque não deve ficar repetindo em vão o nome, o tetagrama Yahvé. Não se deve ficar repetindo em vão. Como eu estou falando de Deus vão, eu estou ensinando sobre o Deus Criador, eu posso falar o nome dele. Agora, como os judeus tinham tanto medo de tomar o nome de Deus em vão, eles chamavam ele de eterno. Quando você vê um judeu messiânico, um rabino falar de Deus, você vai ver ele citar muitas vezes a palavra ou Elohim ou eterno, para falar do nome de Deus. Porque eles têm um cuidado. Outra coisa para você entender isso, esse mandamento que está lá em Êxodo 20, que fala assim, não tomarás o nome de Deus em vão, porque eu não terei como por inocente aquele que tal coisa fizer. Se você ler lá Êxodo 20, que está lá todos os 10 mandamentos entregues para Moisés, ele está falando isso. Não tomarás.
Talvez você aprendeu que esse não tomarás é não falar o nome de Deus em vão, mas não é falar o nome de Deus em vão, é carregar o nome de Deus em vão. O que é carregar o nome de Deus? Você quer abrir? Vamos abrir. Vamos abrir. Êxodo 20. Êxodo 20. Êxodo 20. Eu estava lendo esse texto hoje. Deixa eu ver se eu acho. Êxodo 20. Quem achou o versículo? Aqui, ó. É verso 7. Verso 7. Irmão, até quem não é cristão sabe isso aqui. Olha só que engraçado. Você aprendeu que você não deve ficar falando o nome de Deus em vão. Quem é assim, levanta a mão aí para me ver aí. Quem aprendeu assim? O pastor Gamaliel, ele é honesto. Olha só, o texto não fala isso. Eu vou ler para vocês. Verso 7, 27. Capítulo 20, verso 7. Olha só, não tomarás, tomar, carregar, pegar, andar com ele. Não carregue esse nome, já está aqui, o nome do Jeová. Porque Senhor, você já aprendeu que essa palavra Senhor é Jeová. Então vamos ler como está escrito no hebraico. Não tomarás no nome de Yahvé, o nome de Yahvé, Elohim, em vão. Porque Jeová não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Essa palavra tomar, eu vou te falar como ela é no hebraico. Olha só que você está tendo aula de hebraico aqui hoje, você nem dá glória. Essa palavra é nash. Nash. Escreve-se N-A-S-A, né? Ou N-C-A-H. É nach. Nash. E essa palavra significa levantar, erguer, carregar, tomar, suportar, aguentar. Por que eu estou te falando isso? Porque qualquer pessoa que falar em nome do Senhor ou em nome de Yahvé, Deus, não deve andar como um blasfemo, pecador, salafrário. Ele não pode andar carregando esse nome santo em vão. Agora talvez você está me entendendo. Então, o que é uma pessoa que abusa do nome e carrega o nome de Yahvé em vão? É aquela pessoa blasfema, aquela pessoa iníqua que fica carregando e falando o nome de Deus, mas ele não cumpre, não é obediente, não é um servo, ele é um fanfarrão. Essa pessoa é o que enquadra o não tomar o nome de Yahvé Deus, ou Yahvé Elohim, em vão. Você está entendendo isso aqui ou não? Olha só, para você entender. E olha só, é carregar o nome, porque nós não carregamos Deus nas costas, nós carregamos o nome. A Bíblia fala, o povo que se chama pelo meu nome. E o povo que se chama pelo meu nome. É o nome dele que nós carregamos, não ele. Quando Deus instituiu o tabernáculo, quando ele instituiu a tenda ali de adoração, o tabernáculo, a arca da aliança, ela tinha 4 argolas e ela tinha 2 varas. Ela tinha 2 varas. Essas varas deveriam ser carregadas pelos sacerdotes, filhos de sacerdotes, da tribo de Levi, os filhos de Levi, que eram os coatitas, os filhos de Levi, Coate, né? E a arca deveria ser carregada, transportada por eles, e somente por eles. Sabe aonde? Não era nas mãos, era nos ombros. A arca que simboliza, representa a presença. A arca não era Deus. A arca era a presença de Deus. Quem vinha no Éden para falar com Adão? Deus descia? Não, Deus não descia no Éden. A voz de Deus descia no Éden. Está abrindo a sua mente um pouco aí ou não?
Quando a Bíblia fala que os sacerdotes carregavam a presença de Deus na arca ali, nos lombos, o lombo representa, sabe o que na Bíblia? Verdade. Meu Deus. Você só pode carregar essa presença desse Deus poderoso e eterno em cima de uma vida de verdades. Ah, eu estou pregando já, tá vendo? Às vezes eu saio da aula e vou pregar. Estais os vossos lombos revestidos com a verdade. É só você ler Efésios capítulo 6. Verdade. Por que Uzá morreu? Eu vou te falar por que Uzá morreu. Porque eles estavam carregando a arca do Senhor em cima de um carro de bois. Mas a arca não pode ser transportada por força animal. A arca só pode ser transportada nos lombos dos sacerdotes que andam em verdade. Por isso, essa que eu comecei a falar disso, por tomar o nome do Senhor em vão. Quem carrega o nome do Senhor em mentira, esse cara vai viver a condenação eterna. Será que tem alguém entendendo isso aqui? Isso é porque eu ia começar aqui o Evangelho de João. Meu Deus do céu. Vamos seguir, porque senão eu nunca mais volto. Eu espero que você, irmão, anote, tira proveito desse conteúdo. Tira proveito disso, em nome de Jesus. O Evangelho segundo João se destaca por duas ênfases especiais, a devocional e a teológica, né? John Brodus diz: nenhum outro livro levou tantas pessoas a Cristo e inspirou tantos a segui-lo e a servi-lo. Por que eu disse aquele dia, como novo convertido, eu indico ele a ler primeiro o Evangelho escrito por João? Porque esse Evangelho mostra a pessoa divina do Senhor, ele tem algo diferente. Por isso que eu indico sempre ele. Eu indico, olha, leia primeiro João, depois você lê Atos, depois você volta lendo Mateus e vai indo. Sempre eu indico isso. É o evangelho mais simples da pessoa ter um contato com o Jesus divino. Visão panorâmica, grupo dos evangélicos, né? Dos evangelhos. Autor João, a data 85 a 90. Então ele foi um dos últimos evangelhos a ser escritos. E João, quando ele escreve esse evangelho, ele já tinha lido o evangelho de Marcos. Ele leu o evangelho de Marcos. Então João fez diferente. Ele fez diferente. Data 85, 90. O local que ele estava, Éfeso, né, a cidade de Éfeso, que fica na Turquia. E eu vou lá em nome de Jesus, diga um amém aí para me ajudar. Né? Eu vou lá na Turquia. O Senhor vai me levar na Turquia. Ele falou que ia me levar na Turquia, então eu vou na Turquia. Não sei o que ele vai fazer comigo lá, mas tudo que o Senhor faz é bom. Eu vou lá na Turquia. Vou lá e lá é proibido pregar o evangelho, viu? Então vocês me ajudam. Vocês intercedem por mim aí. Vamos seguir. Versículo-chave aqui. Cristo Deus, né? Que mostra a pessoa divina do Senhor. Então aqui, deixa eu tirar um pouquinho aqui da frente aqui. Esboço e sentença. João mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, o Filho de Deus, narrado com uma perspectiva pós-ressurreição, para que creias, tá aí o primeiro lugar, encarnação, apresentação, oposição, para que tenhas vida, preparação e rejeição, separado nesses dois pontos, para que creias e para que tenhas vida, são pontos centrais aí, panorâmicos do evangelista. Sobre o autor, João era irmão mais jovem de Tiago, da família de Zebedeu, fazia parte juntamente com Pedro e Tiago do círculo íntimo dos 12 discípulos de Cristo. É claro que o autor era judeu. Sobre o livro, João foi aquele evangelista
que se reclinou em Jesus. Ele deitou no seio de Jesus e ouviu. Foi o primeiro a ter a revelação de quem era o perdido, né? De quem era o traidor. Ele teve essa. Deixa eu ver aqui um negócio. Nasceu a minha sobrinha, irmãos. Glória a Deus. Dá glória a Deus aí, irmão. Dá glória a Deus. A minha sobrinha nasceu agora. E louvado seja Deus. Chegou a foto dela aqui para mim. Louvado seja Deus. Ana Júlia chegou na terra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que ela mandou aqui, eu tenho que dar um glória. E que lindinha, viu? Branquinha. Depois eu vou mandar a foto para vocês. Ei, mas coisa boa. Vamos lá. Destacamos 5 características marcantes desse evangelho. Dado peculiar: cerca de 90% do evangelho é exclusivo, ou seja, ele é diferente 90% dos outros 3 evangelhos. Esse contraste se dá pelo propósito peculiar do apóstolo João ao escrevê-lo. João, ele tem uma promessa diferente dos outros evangelistas, dos outros apóstolos, na verdade. Tem um texto que eu vou procurar ele para vocês, que ele fala assim, ó: que importa que esse viva. Se alguém souber falando de João, veja, pera aí só um pouquinho que eu vou achar esse texto aqui para você. Esse texto é muito forte. Muito forte. Ver se eu acho. Aqui, ó, João, capítulo 21, 22. Vamos abrir lá, é muito importante esse texto. João, capítulo 21, verso 22. É o finzinho aí do capítulo. Talvez nós temos que ler. Deixa eu ver se é esse mesmo, espera aí. Exatamente, é isso mesmo. Então, aqui, a partir do verso 21, fala assim, ó: vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quando e quanto a este? Pedro perguntava a respeito de João. Tem alguém entendendo? Aí está escrito assim, ó: respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Né? O que que você tem a ver com isso, Pedro? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo, ele está falando de João, não morreria. Ora, Jesus não dissera que o tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Agora eu vou te dar uma das maiores revelações do Evangelho. Alguém quer? Jesus, então eu vou. Vem para cá. Vem para cá, deixa eu mudar minha tela aqui. Peraí. Deixa eu dou conta de mudar minha cena aqui. Vem para cá. Tá me vendo aí? Vem para cá. Olha aqui um pouquinho para mim aqui. Aqui Jesus está dizendo que um entre eles só morreria após ver Jesus vindo em glória. Pelo amor de Deus, o que é isso? Explica isso aí, pastor Gamaliel. Explica isso. Aí os discípulos falaram entre si, fuxicando assim um para o outro, assim, ó, parece que João não vai morrer não, porque ele vai ver Jesus vindo. Aí o próprio João explica, não, Jesus não disse isso. Jesus disse que esse tal discípulo o veria em glória. Olha que legal. Só que João, ele não morreu igual aos outros, sim ou não? Jesus já voltou? Mas que confusão é essa? A Bíblia entra em contradição, Clenilton?
Mas Jesus falou que João iria ver Jesus vindo em glória, mas Jesus não veio ainda. Aí que está o mistério. Um mistério que é lindo. Jesus, ele é tão poderoso que ele falou que João não morreria sem que primeiro visse Jesus vindo em glória. Agora eu vou te explicar como isso aconteceu. João estava preso na ilha de Patmos. João foi arrebatado ao terceiro céu. João falou com o cordeiro, viu o cordeiro morto, viu o cordeiro ressuscitado. E sabe o que João viu? Ele viu o cordeiro de Deus descendo. Ele viu o Cordeiro de Deus batalhando contra os ímpios aqui na terra, no Armagedon. Ou seja, João viu e a palavra de Jesus se cumpriu quando João foi tirado do tempo que você e eu estamos e foi levado ao tempo do Kairós, o tempo que está acima do sol. Tá bugando a mente? Eu vou tentar te ajudar um pouco. Tem o sol. O sol é o astro que determina o tempo na terra. Salomão fala em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tudo que está debaixo do sol está debaixo dessas 24 horas que nós carregamos no nosso relógio. Só que isso só vale para debaixo do sol. O problema é que o que o João viu e para onde João foi está acima do sol. E acima do sol não tem tempo. Eu vou deixar você respirar um pouco para você começar a querer entender. Acima do sol não tem tempo. Jesus, quando ele fala assim, ó, eu sou o mesmo ontem, ele está falando do passado. Ele está falando desde a criação. Ele está falando que ele era desde a criação. Ele estava com o Pai quando Deus lançava os fundamentos da terra. Ele está falando disso. E quando Jesus fala assim, ó, eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje, quando João subiu, ele viu um cordeiro. Por que ele viu um cordeiro? Porque quem sobe e senta no hoje é o cordeiro. João viu quando Jesus subiu da terra e foi entregue como sacrifício para Deus, Pai. Eu não quero aprofundar muito, porque essa aula eu teria que dar em outra altura. Quando ele fala, eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente, ele fala que ele está no ontem, ele está aqui agora, e sabe aonde Deus já está? Ele já está conosco nas bodas do Cordeiro. Você acha que para Deus já não aconteceu o Armagedon? Meu Deus, esses crentes vão ficar doidos agora. Você acha que para Deus já não aconteceu todas as coisas? Esse tempo que você... Eu sei que é um pouco difícil você entender. Mas o tempo só é para quem está debaixo do sol. Eu vou te fazer uma pergunta agora para acabar de bugar a sua cabeça. Quando Deus estava criando todas as coisas, lá em Gênesis 1, que dia que Deus criou o sol? Alguém sabe? Se alguém sabe, se alguém sabe, abre o microfone e fala. Abre o microfone e fala. Terceiro dia. Errou. Quarto dia. O dia que Deus fez o sol. Você quer abrir lá ou não está acreditando em mim? O Guilherme vai abrir lá. Filho César, desculpa, mas a Ana Júlia veio para atrapalhar essa aula. Eu tô chorando, gente. Ela é linda demais. Glória a Deus, a Branquinha nasceu. Meu filho do céu. Tô emocionada, não tô nem prestando atenção em você, meu filho. Presta atenção. Ai, meu Deus. Então, olha só. Sábado eu vou cheirar ela. Olha só. Deus fez o sol e a lua no dia quarto da criação.
Não sei se você está aí procurando a sua Bíblia. Você tem que ter fome de Bíblia, irmão. Tenha fome de Bíblia. Tenha fome de Bíblia. E não creia no pregador, não. Procure a Bíblia, não creia no pregador, não. Tem uns pregador que mente. Tem uns pregador que fala heresia, irmão. Então, Deus criou o sol dia 4, no quarto dia da criação. Como que a terra vivia se não tinha sol, irmão? Me explica isso aí. O sol, eu vou ler para você. O que está escrito lá? O sol e a lua determina tempos, estações. O sol ele foi feito por Deus não só para iluminar. Ele não foi só feito para aquecer, ele foi feito para dar tempo, porque ele tem um tempo. Cada sol que passa define um dia, determina dias e estações. Eu sei que agora você está lendo aí. Então presta atenção. Só há tempo debaixo do sol, em cima do sol não tem tempo. Então esse texto aqui de João que nós acabamos de ler mostra que João saiu do tempo e foi no futuro. E ele viu Jesus voltar. É possível você sair desse tempo e entrar no outro tempo? É possível. Foi possível com ele, foi possível para Paulo. Paulo viu coisas inefáveis que não é lícitas do homem nem dizer. Indizíveis. Coisa linda. Tem alguém entendendo isso aqui, irmãos? Fala, dá um joinha aí. Eu acredito que você esteja entendendo. Então vamos voltar. Olha, tem uma coisa engraçada aqui. Eu não ia te entregar agora, mas eu vou entregar porque eu lembrei. Deus criou o sol no dia 4º da criação. Talvez você vai bugar sua mente agora, porque eu teria que fazer um esboço. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Sabe em qual tempo que Jesus apareceu na Terra? Deus fez o sol no dia 4º. Sabe em qual tempo que Jesus apareceu na Terra? No 4º milênio. Ah, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que um dia para Deus é como 1000 anos. E no 4º milênio, exatamente no 4º milênio, como se fosse no 4º dia, Jesus apareceu. No mesmo dia que o sol apareceu, Jesus aparece. Isso é só para deixar você um pouco encucado. Que quando a gente for estudar as festas dos tabernáculos, as festas da Bíblia, nós vamos ver isso e muito mais. Nós vamos ver isso e muito mais. Isso é só para dar um gostinho de quero mais para você. O tanto que a Bíblia é precisa no que ela faz, aquilo que Deus fez é muito perfeito. É muito perfeito. O sol da justiça apareceu no mesmo dia da criação, no dia 4º. Mas não quero deixar você muito encucado agora, não. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Jesus é o pão da vida. É a luz do mundo. É o bom pastor. E a pregação dele no cenáculo diálogos. A história de Cristo revela alguns diálogos notáveis que conduziram homens e mulheres à fé no próprio Senhor Jesus. Primeiros discípulos, né? Tá aqui a citação: Nicodemos, mulher samaritana, cego de nascença e família de Lázaro. Característica do Evangelho sobre o livro: dualismos. João trabalha com as categorias este mundo e o mundo de cima. Tá vendo aí? Debaixo do sol, em cima do sol. Quantos céus tem? Eu falei isso aqui já? Já falei quantos céus tem na Bíblia? Já falei, não já? Sim ou não? Não falei? Tem 3 céus. O céu dos homens, que é o céu que você vê quando você olha para cima. Tem as regiões celestiais, que é o 2º céu. E tem o 3º céu, que é o céu do trono de Deus.
Aonde o diabo está agora? Os principados, os poderes, as hostes celestiais da maldade. Eles estão no segundo céu. O diabo não está na terra, ele está no segundo céu. Onde estão os principados, os poderes? No segundo céu, nas regiões celestiais. Esse lugar é o lugar da nossa batalha. O segundo céu é o lugar da nossa batalha. Isso é muito importante você saber. Na aula de angelologia nós vamos falar muito sobre isso. Nós vamos falar muito sobre isso. Fica tranquilo, nós vamos falar muito sobre isso na aula de angelologia. O segundo céu. E o terceiro céu. Por que que a Bíblia fala que o diabo se apresentava diante de Deus junto com os filhos de Deus? Porque o diabo está nas regiões celestiais, onde é debaixo da plataforma do trono. Debaixo da plataforma do trono. Eu ia falar uma coisa aqui agora, mas deixa para a próxima aula. Olha só. Este mundo e o mundo de cima, entre Deus e o diabo, entre a luz e as trevas, foco e desenvolvimento no Novo Testamento, tanto no Evangelho quanto nas epístolas. Mundo de cima, e este mundo. João 3,16 ele fala, e Deus amou este mundo. Deus amou este mundo, o mundo de baixo, que deu o seu único filho. É a ênfase do texto. Característica do Evangelho, diretriz. João foi o último apóstolo a morrer, então é aquela palavra de Jesus que você leu. Cumpriu-se, né? João foi o último apóstolo a morrer. O vocabulário de João é talvez o mais simples do Novo Testamento, por isso que eu indico ele para novo convertido. Mas os seus pensamentos são muito profundos, mas a linguagem é simples. João 3,16 é o versículo mais citado e pregado no mundo. Há mais sobre o Espírito Santo neste livro do que em todos os outros evangelhos juntos. Olha que incrível. Como é um evangelista que quer dar ênfase na divindade, ele é o que mais cita sobre a vida do Espírito Santo. Isso é muito lindo. O Espírito Santo é a coisa mais linda que tem. O número 7 no evangelho, o número 7 tem grande significado na Bíblia, em João. 7 é o número-chave para significar alguns pontos notáveis. 7 sinais, 7 testemunhos e 7 confissões. Essa divisão fornece a possibilidade de um entendimento lógico do Evangelho. 7 sinais de Cristo, 7 testemunhos de Cristo, 7 reivindicações. Isso tudo contém no livro, escrito por João. Aqui, ó. O 7 eu sou de Cristo. Olha que lindo. A luz do mundo, pão da vida, videira verdadeira, caminho, verdade e a vida, ressurreição e a vida, o bom pastor e porta das ovelhas. Esses são os 7 eu sou. Por quê? Ele cita, eu sou o pão da vida. Ele vai e fala, eu sou a videira verdadeira. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. 7 vezes Jesus repete isso no evangelho escrito por João. Por que ele é a porta das ovelhas? Vou te explicar por quê. Os pastores, quando eles se juntavam as ovelhas ali no pasto, eles faziam assim, ó. Deixa eu ver aqui. Eles faziam uma meia-lua, assim, com espinhos. Olha que engraçado. Eles faziam a meia-lua com arbustos, espinhos, nesse formato. E Jesus está dizendo que o pastor, que é a porta das ovelhas, ele fica nesse vão aqui, ó. Isso é os pastores da época faziam assim, ele fica nesse vão. Em volta, então, se tivesse um quadro aqui, eu desenho para você, em volta das ovelhas tem espinhos. E bem nesse vão tem o pastor. Ah, mas o que tem a ver isso? Tem a ver o seguinte. Se a ovelha quiser pular, ela vai se estrepar no espinho. E o espinho significa pecado. Se ela quiser sair, o pastor está na porta. E se o lobo quiser entrar, o pastor está na porta. Quando Jesus fala
ninguém tem poder de tomar elas das minhas mãos. Todo aquele que meu Pai me deu, ninguém tem poder de tomar das minhas mãos. Significa que ele está na porta. E ele não vai deixar ninguém entrar. Não sei se você está entendendo. O evangelho da defesa da fé. O evangelho de João é conhecido como evangelho da fé, segundo o professor Carlos Oswaldo. Também poderia ser chamado de o evangelho do conflito entre a fé e a incredulidade. Porque desde o princípio até os eventos finais do livro, a apresentação do Messias provoca confiança e incredulidade, com os resultados naturais de bênção e condenação. Conclusão. Sem dúvida, o Evangelho de João é peculiar. As peculiaridades e similaridades de João nos auxiliam a ter mais ferramentas em defesa da nossa fé. Concluindo o Evangelho de João, finalizando aí os evangelhos. Deixa eu ver que horas são. Falta aqui alguns minutinhos. Eu queria ver com vocês. Eu quero mexer com vocês agora. Deixa eu sair dessa cena aqui. A cena 2. Eu queria mexer com vocês. Eu queria, antes de passar para a próxima aula, na próxima aula, eu vou dar uma aula bônus, uma aula especial sobre as 7 festas bíblicas. Eu vou dar essa aula semana que vem. Por quê? Por causa do que ela carrega, do que esse ensino carrega, ele carrega toda a Bíblia nele. As 7 festas judaicas carrega toda a Bíblia e você vai ter um panorama da Bíblia de uma maneira que você nunca viu na sua vida. Então, já te dando esse spoiler, eu queria que alguém dessa aí abrisse o microfone, falasse alguma pergunta sobre os evangelhos, sobre a dita bibliologia. Você abrir seu microfone para dar algum testemunho, contar alguma coisa. Esse estudo tem sido bênção na sua vida, eu vou te dar aí uns minutinhos. Eu estou esperando alguém abrir o microfone e falar alguma coisa aí. Vou pegar uma água aqui para mim, eu sei que vocês estão aí me ouvindo. Estou pegando uma água aqui do lado. Alguém teve coragem de abrir o microfone aí? Tem uma pergunta. Oi. Jesus apareceu na Terra no 4º milênio. Depois dele já se passaram 2000. Então nós estamos cumprindo o 6º milênio. Exatamente. E a volta dele vai ser o 7º milênio, que vamos dizer assim, que seria o ano sabático de Deus, vamos dizer assim, que eles têm essa cultura. Completamente isso. A vinda de Jesus se dá no finzinho, é como se fosse o ano 5.999, à meia-noite para a virada dos 6.000. É o dia da entrada do milênio. Só que antes disso, entenda, eu não estou dando a data. Porque a Bíblia fala que pode ser a qualquer hora, a qualquer momento. E nós vamos falar disso em outra altura, né? Mas é como se fossem datas precisas. Vamos só dar um entendimento aqui de datas precisas. Se fosse preciso a data de 6.000 anos, quando virar 5.999, meia-noite virou, 7 anos já teria antes, ou seja, no ano de 5.993, já teria começado a grande tribulação. Aí, terminando esse período de 7 anos, dando aí 5.999, já é o fim dos 7 anos, da última semana de Daniel, já iniciando com uma guerra, né, a guerra do Armagedon, inicia ali essa guerra terrível, onde milhares e milhares de pessoas vão morrer, dando já início ali ao milênio sabático. Totalmente isso. Essa era a pergunta? Eu quero mais pessoas. Então nós estamos caminhando para o 6º. Nós estamos caminhando para o 6º. Encerrando o 6º, no caso. Exatamente. Encerrar o 6º.
Exatamente. Algum erro nas datas? Não é muita coisa, mas há alguns erros nas datas. Né? Eu já acho que você já até ouviu uma aula sobre isso. Porém, o calendário judaico civil, né? O calendário civil judaico, contado desde o dia de Adão, dos dias de Adão, nós estamos no ano de 5.784. Se você der um Google agora e escrever assim, ó, em qual ano nós estamos no calendário judaico? O Google vai te responder que estamos no ano de 5.784 do calendário judaico. Quero mais pessoas falando alguma coisa, irmão. Pastor, uma dúvida assim. Eu entendi, não sei se eu entendi errado, que Sim. o senhor falou sobre quando Deus vinha no jardim, né? Lá no Sim. Éden, ele não vinha, só vinha em voz. É isso que eu entendi? Exatamente isso. É que eu estou assim, eu entendi, aprendi a vida toda que ele vinha e passeava no jardim, e aí Você viu os agora desenhos, mudou. né? Olha só, olha que engraçado. Vamos ler o texto aqui. Após Deus criar o homem, que é no dia 6º da criação, né? Deus cria o homem, né? No dia 6 da criação. Façamos o homem, né? Nossa imagem e semelhança, no 1:26. É aquilo que eu disse para vocês. Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia. Aí todo mundo também ficou assim, não, mas como assim? Foi Adão primeiro e a mulher depois. Então eu mostro a Bíblia, ela tem que ser observada de uma maneira, a Bíblia manda nós examinarmos, né? Meditar, examinar na Bíblia. Olha só, aí fez criar, Deus abençoou. Aí deixa eu ver aqui, eu acho que é no capítulo 2. Abençoou, ok, peraí. Peraí que eu já estou achando aqui. Se você achar o versículo, já me mostra aí. Quando Deus descia para falar com o homem. Na viração do dia. Acho que já é no 3, então. Ajuda aí, gente. Já achei. 3:8, 3:8. 3:8. Nós achou junto, Guilherme. Obrigado. Olha só. Verso 8, né? 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esse texto aqui está falando da voz do Senhor, que caminhava no jardim. Porque, Mônica, para acabar de responder sua pergunta, a Bíblia fala assim, ó, que nunca ninguém viu a Deus. Ou seja, nem Adão, nem ninguém. Né? Nunca ninguém viu a Deus. Só quem viu Deus foi o filho. E aí o filho falou assim, ó, se você quiser ver o pai, me veja. Veja a mim. Então a única maneira de ver o pai, e não haverá maneira nunca... Espera aí só um pouquinho. Deixa eu só mutar um negócio aqui. Fala alguma coisa em alguém aí para mim ver se o meu fone está funcionando. Fala aí. Tô ouvindo. Já vi que já tô ouvindo. A única maneira de alguém ver Deus é na pessoa de Jesus. Não sei se eu te respondi, Mônica.
E eu acho que sim. Tem algumas coisas, aquela coisa que a gente ouviu a vida toda e foi ensinada assim, e você vai repetindo isso vira uma verdade dentro da gente. Mas não é Sim, bem sim. assim, né? É igual a presença de Deus. Não se vê a presença de Deus, né? A presença de Deus, ela é manifesta de alguma maneira. Quando Deus falou com Moisés, foi uma voz que saiu de dentro de uma sarça pegando fogo. Da mesma maneira, era como Deus falava com Adão ali no Éden. Era a voz dele que se manifestava. Quando Jesus foi batizado, a voz veio do céu e falou: Este é o meu filho amado em quem eu me agrado. No Monte da Transfiguração, a voz de Deus atravessa os céus, né? Os 3 céus e fala: Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Então é mais ou menos isso. Alguém mais? Guilherme, está com o microfone aberto. É porque eu fiquei em dúvida nesse 3:8 aí. É porque aqui Por na causa minha que. tradução, Pode falar. eu queria até que o senhor lesse nessa que está em hebraico do senhor aí. Na minha fala assim, ó. E ao ouvirem a voz, aí está entre parênteses, o ruído de Jeová, o Senhor, Aham. Deus que passeava no jardim sobre a brisa ao declinar o dia, Adão e a sua mulher se escondiam da presença de Jeová. Essa Deus versão entre as sua árvores. é até melhor. Lê de novo, entre é o quê que ele caminhava? Deus que passeava no jardim sobre a brisa ao declinar o dia, Adão e a sua mulher se Já foi aqui, escondiam ó. da Presta presença de atenção. Jeová. Deus caminhava sobre a. Brisa. Ele entrava ali como um vento, E o Espírito Santo. que é Deus. E a sua Espera mulher aí, se deixa eu fechar aqui. escondiam da presença Fala aí pra ver se de eu tô ouvindo. Jeová, Deus entre as árvores do Peraí, jardim. peraí. Nesse Aí, caso aqui, será que esse Deus é o peraí, é porque Elohim? meu fone acabou a bateria. Só um pouquinho. Fala aí, Guilherme, pra ver se eu tô te ouvindo. Nesse caso aqui, nessa Ixi, Bíblia não da tô te tradução ouvindo mais. hebraica, Peraí, que eu vou essa virar aqui. parte. Peraí. Uai, fala aí que eu acho que eu não tô te ouvindo, não. Glória a Deus. Aí, tô te ouvindo. Viu? Entendeu, Guilherme? Certo. Aqui ele cita Jeová e cita Deus. Nesse caso, é aquela situação de Jeová e Elohim? Como é que é? Moisés cita Deus e cita Jeová nesse mesmo versículo. Aham. Nesse caso, é aquela situação de Deus e Elohim, que são os três? Exatamente. Eles juntos. Toda vez que essa palavra Elohim aparece, são eles. Por É isso que que está falando aqui aí tá como um Deus. vento, como uma brisa. A voz de Deus caminhava no jardim. Tem algumas versões que falam caminhava. Por que eu não posso nunca defender que Deus passeava em pessoa? Porque nunca ninguém viu a Deus. Deus não se manifestou para ninguém na terra em imagem. Deus só manifestou em forma de pomba, que é o Espírito Santo, em forma de vento, em forma de fogo, né? Porque a coluna de fogo foi o que se manifestou para os hebreus no deserto, que era Deus. Ele se manifestou para Moisés com fogo. Ele se manifestou em vento, ele se manifestou em forma de pomba. Ele se manifestou em forma de uma grande luz para Paulo, né? Porque Jesus já estava com Deus naquele momento. Então, não se via a face dele. Compreendeu? Pastor, Senhora, posso perguntar? pode, em nome de Jesus, pergunte. E, pastor, assim, aqui em João 6, a partir do versículo 41, Espera aí que fala a eu vou lá. respeito, João 6,41. a partir do 41, né? Sim.
fala a respeito da murmuração dos judeus, certo? Sim, E a gente sabe que Deus só vinha com a mão forte, de justiça, né, sobre o povo dele, quando eles desobedeciam, né? Quando eles sim, estavam em pecado extremo, não é isso? sim. E isso tudo que está acontecendo em Israel hoje, como é que o senhor vê tudo isso que está acontecendo em Israel? Essa permissão de Deus nessa guerra hoje? O povo de Israel cometeu a pior coisa, dentre outras as demais coisas que eles poderiam cometer. O povo de Israel murmurou, o povo de Israel se dobrou a outros ídolos, né, ao longo da história. O povo de Israel fizeram várias coisas, deixou o paganismo entrar e várias outras coisas. Mas a pior coisa que o povo de Israel fez foi ter rejeitado o Messias. E o povo de Israel fez isso, e eles mataram o Messias, a qual foi enviado para eles. É o que está lá em João. Eu fui enviado para o que era meu, e os meus não me receberam. Tudo que está acontecendo com Israel faz parte da sentença que Deus deu para eles, deles serem espalhados, deles serem perseguidos, de fazerem guerra contra Israel. Todas essas coisas estão preditas na Bíblia. Então, tudo que acontece com Israel hoje é a autorização de Deus para que esse povo de dura serviço se converta. O que a guerra vai fazer? Vai causar. Essa guerra vai unir os judeus. Eu não sei se você está sabendo que os judeus do mundo todo, porque tem judeus no mundo todo espalhados, e os judeus do mundo todo já estão voltando para Israel. Não sei se você sabe disso. Está acontecendo Uhum. agora. Só dificultou um pouco agora por causa da guerra. Mas está acontecendo agora. Outro motivo dessa guerra está acontecendo. Deus vai entregar a terra na sua totalidade para Israel. Israel hoje só tem 20% daquilo que Deus prometeu para Abraão. Essas guerras vai desencadear algo que é o quê? A totalidade da terra sendo devolvida para Israel. Porque Israel tem poder para arrebentar esse povo que está guerreando com eles e muito mais. A guerra só não acabou hoje. A guerra só não acabou hoje por conta que nós temos vários irmãos nossos judeus que estão lá, judeus messiânicos que estão lá, que passam mensagem para nós todos os dias que nós oramos por Israel. E até hoje morreram 200 soldados israelitas nessa guerra. E morreu mais de 8.000 do lado de lá. Só que ainda falta 20 e poucos mil soldados. Soldados não pode ser chamado de soldado. Terroristas do lado de lá. Por que não acabou a guerra? Porque eles se misturaram com 10 milhões de pessoas que moram lá. Não, 2 milhões de pessoas que moram lá. Ou seja, Israel não pode chegar e não vai fazer isso. Ela não vai chegar e meter bomba em todo mundo. Os terroristas se misturou com o povo. Então Israel não pode ir lá e matar todo mundo, jogar uma bomba. Porque se ele puder, se Israel fosse sanguinário, ele já teria destruído. Então esse é um dos motivos. Outro ponto, o povo faz guerra contra a Terra Santa, por quê? Por causa de Ismael. Eles crescem aprendendo a odiar os filhos de Isaac, porque para eles foi contado a história que Isaac é usurpador. Então, quando um muçulmano nasce, é contado para ele que Isaac é um usurpador e que a terra que Israel possui é deles. Então, esse povo cresce. Não, olha para você ver, Irã, Iraque, todos os estão, né? O Azerbaijão, Kirguistão, Afeganistão, esse povo tudo que cerca Israel, o Egito também, a Palestina, a Síria, a Cisjordânia, todo esse globo que em volta de Israel são os filhos de Ismael. E todos eles aprenderam com o Alcorão, com o profeta do diabo chamado Maomé, ensinou para eles que eles tomaram a terra deles.
É por isso que está acontecendo isso lá hoje. E só vai acabar quando o Messias... Na verdade, só vai acabar quando o anticristo tomar posse. Ele vai trazer um acordo de paz. Ele vai fazer com que judeus e islâmicos se beijem. Ele vai autorizar a construção do terceiro templo. Depois que isso acontecer, o anticristo vai se assentar no templo como se fosse Deus. Ele vai rejeitar vai cortar o sacrifício na segunda metade da tribulação. Na primeira metade, né, na metade da tribulação. E quando isso acontecer, tanto os judeus quanto os outros vão entender que ele é o anticristo. E aí o fim vai começar a acontecer de fato. Não sei se eu respondi. Mais alguém, irmãos? Ninguém quer falar nada? Está sendo bênção a aula, irmãos? Está dando para aprender alguma coisa? Faz sentido essas aulas ou não? Seja sincero, irmão. Amém. Alguém? Está falando aí? Estou ouvindo bem baixinho. Faz sentido as aulas, irmãos? Então, Amém demais. semana que vem, se o Senhor Jesus não tiver voltado, nós vamos fazer uma aula especial sobre as festas judaicas. Eu vou dar um Às 2 spoiler. horas vão dar tempo? Hã? Às 2 horas vai dar tempo? Não, talvez não. Mas vamos ir até onde dá. Então, são 7 festas. E na aula que vem nós vamos falar sobre isso. E o que tem a ver com o panorama bíblico? Com toda a história bíblica. O que essas festas têm a ver com toda a cronologia bíblica? O que elas falam? O que elas profetizam? O que as festas bíblicas apontam? Nós vamos estudar sobre isso. E vai ser muito rico. Em nome de Jesus, eu creio sim. Ninguém quer falar mais nada? Vamos só orar mesmo? Como é que é? Ninguém fala nada? Então vamos finalizar. Guilherme, você pode fazer essa oração para nós? Na hora. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por este abençoado alimento que o Senhor nos proporcionou. Papai, eu quero te pedir, meu Deus, para que o Senhor possa guardar a vida do presbítero, meu Pai, a família e a casa dele, Senhor. Sim, sim. Dando a eles, meu Pai, todo o sustento necessário, Pai, para que eles continuem fazendo a tua boa obra, Senhor. Amém. Abençoe também, meu Pai, o pastor Gamaliel, que está, mesmo de longe, conosco, participando, meu Pai. Ele, o corpo da igreja, as pessoas que ele vem trazendo, Senhor, para aprender mais e mais de Ti. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha renovar as nossas mentes, meu Pai, porque o seu evangelho se trata de transformação, de metanoia, meu Pai. E nós estamos aqui prontos e preparados para te ouvir e receber de Ti todos os dias, meu Deus. Que nós venhamos, nesse ano, meu Pai, sentir mais fome, mais sede de Ti. Em nome de Porque Jesus. o Senhor é o que nos sustenta. E nós precisamos cada dia mais, Pai, dar um passo à frente, Senhor. Faça em nós, meu Pai, o novo. Nós queremos algo novo. Nós não queremos ser igual nós fomos o ano passado. Nós queremos, meu Pai, estar mais sensíveis à Tua voz, Senhor. Sim, Senhor. Nos dá, meu Pai, a liberdade, Senhor, de alcançar o Teu Espírito. Os Teus pés ao lugar mais longe, mais alto que nós queremos alcançar, Senhor. Sim, sim. Esteja conosco, meu Pai, abençoando cada um que está aqui ouvindo esta palavra, abençoando cada um que está participando deste estudo, meu Pai, até aqueles que estão acessando depois das lives, Pai, as aulas gravadas. Em nome do Senhor Jesus, renova o nosso entendimento, transforma a nossa mente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado, Guilherme. Gente, obrigado. Deus abençoe vocês. Por favor, em nome de Jesus, persevere. Persevere.
Vamos estar conversando, vamos estar... Irmão, se você tiver alguma dúvida no meio da semana, alguma questão, se puder, se quiser me procurar, pode procurar. Vamos estar mais unidos, vamos estar mais unidos em espírito, em oração, e que esse ano a gente ore mais. A gente ore mais que o ano passado. Eu não sei se você já sentiu a diferença, mas a apostasia está no ar. A frieza está... Não sei se... Talvez é só aqui no Goiás. Talvez seja só aqui. Tomara que seja só aqui, mas o que eu tenho visto é triste. Só que a gente não pode desfalecer e não pode desanimar, porque isso é um sinal que Jesus está muito, muito perto. Vamos continuar firme. Amém, meus irmãos? Deus abençoe Amém. vocês. Que o Senhor continue iluminando vocês. E até a próxima semana, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Amém. vocês. Está encerrada a nossa Amém. live. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.